Noite. Obrigada, Emílio. Ainda bem que você lembra, porque eu esqueço dessas coisas. Então, a gente está gravando aqui a nossa reunião. Essa é mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, uma iniciativa do nosso mandato, que conta, né, com o apoio aí da presidência da Câmara e também com a participação da vereadora Neuza, que é integrante aqui da frente, que pediu, né, para justificar a ausência dela hoje. Ela está com alguns problemas familiares com a mãe dela, então ela ia tentar entrar em algum momento, mas, né, ia depender aí da questão né, familiar aí, mas ela pediu para justificar. A frente parlamentar, né, composta também por movimentos sociais, por servidores públicos, enfim, né, todo o conjunto, né, da sociedade são-carlense que queira estar aqui para defender os direitos das mulheres. E hoje a gente tem duas pautas, né? A primeira é a apresentação do aplicativo Diana, da Adriele, que ela vai aqui mostrar para a gente, vai contar um pouquinho, e também a discussão sobre a pobreza menstrual, que é um tema aí que está tão em debate e que alguns vereadores aqui da casa querem trabalhar com um projeto de lei, e a gente entendeu que seria importante a frente parlamentar discutir esse projeto de lei, que inclusive a gente rebatizou de dignidade menstrual, porque acho que esse é o intuito, né, do projeto. Então, alguém quer dar algum informe, alguma comunicação para a gente começar a conversa? Não? Alguma justificativa de ausência? O Roselei, vereadora Roselei, não pôde comparecer, estava esperando, né? E aí eu estou representando ele. Tá certo. Obrigada, Isadora. Imagina. Então, vamos lá, vamos para o aplicativo. A Adriele é uma jovem aqui de São Carlos que nos orgulha muito de ter desenvolvido um aplicativo. Sente um pouco a ideia, o que vocês desenvolveram, e parabéns, né? A gente é um orgulho para a gente ter você aqui e espero que a gente possa também auxiliar aí no desenvolvimento do aplicativo. Primeiramente, boa noite para todos e todas. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de apresentar o aplicativo e enfatizar que esse é um tema muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, eu sou a Adriele, como vocês já sabem, e eu faço parte do time The Wonder Woman, o time semifinalista e vencedor regional da América Latina, no Tecnoventure Girls 2021. E a gente ganhou com o aplicativo Diana, um aplicativo de denúncia contra a violência das mulheres. Bom, o problema que a gente estudou. Com a pandemia e o isolamento social, todo mundo ficou em casa e o número de casos de violência contra a mulher aumentou drasticamente, e com isso somou ainda mais com a situação já problemática do país. Então, por isso, a gente decidiu fazer esse aplicativo, ainda levando em considerações aspectos como que a cada hora ocorrem 536 casos de violência contra a mulher. Em 2020, houve um aumento de 22% no caso de feminicídio. As vítimas não possuem uma forma segura de denúncia e elas se sentem oprimidas, aflitas, inseguras, podem ter ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. E é claro, as informações de mercado que a gente leva em consideração que o número de casos estimados é de 1,6 milhões de casos, enquanto os casos que são denunciados são apenas 3,600, o que é praticamente nada comparado com o número total de casos, para a gente ver o quão importante e alarmante é essa situação.
Ainda mais que 76,4% das vítimas conheciam o agressor e a maioria dos casos ocorreram dentro de casa. Então, para isso a gente criou a solução, o aplicativo Diana, um aplicativo de denúncia de violência contra as mulheres, que usa uma inteligência artificial, um chatbot chamado Diana, que identifica que tipo de violência a vítima está sofrendo. Ela pode identificar a violência física, moral, patrimonial, psicológica e sexual. E ela também incentiva a vítima a denunciar e a visitar outras abas do aplicativo. E a gente usa a geolocalização para localizar a vítima, tornando o processo mais seguro, porque assim você não tem que dar os seus dados pessoais e nem a sua localização, porque muitos têm medo de dar sua localização e seus dados pessoais, porque vai me ajudar mesmo de verdade, assim. E alguns benefícios que ele traz também, que é ajudar as mulheres a saírem dessa condição de abuso e também permitir que outras pessoas ajudem elas e que elas ajudem outras pessoas, incentivando outras vítimas a fazerem a denúncia. E, é claro, oferecer um processo de denúncia anônimo para que as vítimas se sintam mais seguras para denunciarem. E agora o demo é um videozinho que a gente fez para enviar para avaliação no Technovation Girls. E o futuro do app, que são alguns pontos importantes que a gente pensou em fazer um aplicativo no futuro, para que ele possa alcançar mais pessoas e ajudar mais mulheres, é claro. A gente pode monetizar um app com anúncios relacionados à leitura para trazer mais recursos para o aplicativo. E também tornar o app disponível para as pessoas de diferentes localidades, já que ele usa a geolocalização basicamente da região de São Carlos, por que não fazer ele para o Brasil inteiro, para ajudar mais pessoas? E transformar os apps concorrentes em parceiros, para que a gente possa ajudar ainda mais mulheres e dar um jeito nessa situação. E, é claro, lançar um app em uma loja de aplicativos. Então, a gente vai terminando essa apresentação com o nosso slogan, que é Seja a Sua Própria Heroína, porque realmente nós mulheres temos que nos ajudar e sermos as nossas próprias heroínas. E muito obrigada pela atenção de vocês. E mais uma vez, obrigada por essa oportunidade incrível de estar aqui e apresentar o meu projeto, o nosso projeto do time The Wonder Woman. E se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa, tem o nosso e-mail, diana.business@gmail.com, ou vocês podem também verificar a nossa Flow Page, que tem diversos links para o nosso canal do YouTube, com o vídeo do pitch, o vídeo do demo, o nosso Instagram, que é o @dianaepoficial, e entrevistas da EPTV, da cidade de São Carlos, e da TV Claré também, com 2 dos nossos desenvolvedores, eu e mais uma participante da equipe. E é isso. Muito obrigada. A gente que agradece. Parabéns. Vamos para as perguntas, tenho certeza. Eu tenho um monte de perguntas já, mas acho que a Letícia já levantou a mão. Então, vai lá, Letícia. Boa noite a todas. Muito interessante. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Quando a pessoa, no caso, aciona o Diana, liga direto para a polícia, como que seria isso? Obrigada. Boa noite para você também. Tem o vídeo do demo, mas eu acho que não conseguiu passar, acho que salvou em PDF, por isso. Mas se você quiser entrar lá na Flowpage, eu posso colocar no grupo também para vocês verem, que é basicamente assim, você entra no aplicativo, e ele é um aplicativo disfarçado de um aplicativo de leitura, com uma página inicial de livros e tudo mais, então é ainda mais seguro para a vítima. Caso o agressor pegue o celular dela e queira ver o que ela esteja fazendo, ele vai entrar e falar assim, é só um aplicativo de leitura, então tá tudo certo. Então, você continua para a página inicial de verdade, que é o chatbot de Ana. E depois disso, ela incentiva você a ir para a página de denúncia, e você pode escolher entre fazer a ligação para a polícia ou mandar uma mensagem de SMS. E aí, se você vai fazer a ligação para a polícia, no código do aplicativo tá para você ser direcionado para ligar diretamente para a polícia, você só tem que clicar para ligar. E no SMS vai a mensagem certinho com o seu tipo de violência que você está sofrendo e as suas coordenadas para a polícia. E também tem um mapa com localizações interessantes, que é o CREAS,
a delegacia da mulher e diversos pontos que você pode ir. Ou no caso, se você não for uma vítima, mas você ainda quer buscar ajuda para uma pessoa. Então, é isso. Madeleine, por favor. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns. Gostei muito do aplicativo, fiquei muito feliz de ver. Não é exatamente uma pergunta, mas era só um comentário assim que eu imagino que vocês já vão coletar esses dados, mas que é muito interessante, além da denúncia, a geração de dados, né? De quantas pessoas baixaram, quantas pessoas utilizaram, localização dessas pessoas, então se tem mais violência em algum lugar, se é mais os horários que acontecem, que as pessoas denunciam, né? Eu sou muito fã de dados e acho que vai ser bem legal também essa parte do aplicativo ajudar a gerar essas informações, né? Porque quanto mais informações a gente tiver sobre o fenômeno, mais fácil fica a gente fazer políticas públicas para isso. Importante essa questão de coleta de dados, ainda mais com os dados que a gente viu, que a gente tem atualmente, que são bastante alarmantes. Então, sim, essa coleta de dados é muito importante. Eu também sou fã de dados que está analisando. Assim. Então, é muito importante também. E eu acho que a gente vai conseguir coletar esses dados e passar eles para vocês também. E já está disponível, Adriele, ou ainda não? A gente já pode baixar para ver? Ou ainda está em fase de testes? A gente não lançou ele ainda, porque ainda tem que mudar algumas partes do design, aprimorar o código também. Desculpa interromper, mas o áudio dela está muito baixo, viu? Você consegue melhorar seu áudio? Vou falar mais próximo. Isso. E o aplicativo ele ainda não está na loja. Tudo bem. Ele ainda não está na loja porque a gente fez ele numa equipe, mandou ele para avaliação e a reunião final, digamos assim, é o Word Submit do Technovation Girls, que vai ter as considerações finais e depois ainda tem que ajeitar um pouco do design para ficar melhor e aprimorar o código, mas também vai ser possível instalar ele, sim. E quando vai ser as etapas? Conta um pouquinho como que tá essas etapas que você está concorrendo? Então, a gente aqui de São Carlos, a USP, especialmente o Grace, do ICMC, ele fez um evento e de 50 garotas foram selecionadas, 25 júnior e 25 sênior. A minha equipe ela ficou em segundo lugar do júnior e depois ela foi uma semifinalista mundial e agora ela foi uma vencedora regional da América Latina, ou seja, da América Latina o nosso app foi o escolhido como o melhor, tecnicamente. Letícia? Já houve alguma conversa em relação a usar o Diana na segurança pública oficialmente? Ou, por enquanto, você apenas está apresentando para os governos? Existe alguma conversa direta com a segurança pública ou ainda isso não foi feito? Ainda não foi feito. A vereadora Raquel me convidou em contato com a minha mãe. Eu só tinha feito uma reportagem para a EPTV e uma colega do grupo fez uma reportagem para a TV Claret, mas conversas oficiais foi essa primeira vez mesmo. Legal, acho que acho que esse dado é importante, né, Letícia, que você perguntou. Acho que a frente parlamentar pode ajudar nesse sentido, né? Acho que quando
passar aí de todas as etapas e for se consolidando, a gente pode ir auxiliando nessas conversas, né, com os órgãos oficiais, com a segurança pública, com a assistência social, com a saúde, né? E, enfim, a gente pode ir dialogando na cidade, né, para colocar ele em funcionamento. Né? Tenho certeza que a Frente Parlamentar se coloca à disposição. Sim, sem dúvida. E a Daiane está perguntando se tem previsão. Uma previsão exata ainda não tem, porque a gente ainda tem que esperar o submit acabar tudo bonitinho. Eu não tenho a data certinha, eu vou confirmar para vocês agora. Provavelmente 11, 12 de agosto o Word Submit, cada 2 dias, para apresentar os pitches do trabalho de júnior e sêniors. E depois a gente pode se reunir depois para conversar mais. Legal, perfeito, né? Maria Alice também está dizendo aqui, né? Para a gente aguardar as etapas do concurso e aí depois a gente vê como a Frente Parlamentar pode dar o apoio para a execução do projeto. E a Adriele, gente, já está lá no nosso grupo, então ela pode acompanhar, né, toda a discussão e a gente pode continuar conversando. Pode ser? Adriele, parabéns mais uma vez. Eu falei para sua mãe isso e é verdade, assim, enche nosso coração de esperança em ver, né, jovens pensando, né, em defender os direitos das mulheres, em enfrentar a situação de violência contra as mulheres. É a esperança de que essas novas gerações serão diferentes das nossas, né? Então, para a gente é lindo demais, né? A gente agradece e é uma honra a gente ter você aqui junto com a gente. Eu tenho certeza que esse diálogo vai ser bom, acho que para todo mundo, né? A gente as mulheres em situação de violência que vão ganhar, né, com isso. Então, obrigada mesmo. Olha lá. E o pessoal aqui está todo mundo com muito orgulho de você aqui no chat. Obrigada por todas vocês. Certo? Então, podemos passar para o segundo ponto? Sim. Com licença. Sim, Adriane, pois não. Eu gostaria de pedir desculpas, mas eu vou ter que sair da reunião, não vou poder acompanhar vocês até o final, porque eu estou estudando para a Olimpíada Nacional de Ciências, daí eu dei uma parada nos estudos para participar. Agora eu já tenho que voltar a estudar. Muito bem, você faz muito bem. Estou liberada, Adriele, vai estudar mesmo, que isso que é importante. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. Obrigada. Tchau, tenha uma boa noite. Vou mandar os links lá no grupo para vocês, tá bom? Isso, manda lá pra gente ver. Tchau, tchau. Ai, gente, que linda, né? Todo mundo aqui, né? Amando a menina, uma gracinha. Então, vamos lá? Acho que para introduzir o tema, hoje eu fiquei pesquisando um pouco, né, sobre essa questão da pobreza menstrual. E para a gente quebrar também um pouco o gelo aí de ficar sempre falando, né? Eu peguei uma reportagem, não sei se vocês viram, uma reportagem do Fantástico sobre o tema, que eu achei uma reportagem bem completa, né? E eu queria compartilhar com vocês para a gente abrir a discussão. É uma reportagem rapidinha de 9 minutos. Se o Emílio puder transmitir para a gente. Obrigada, Emília. Eu achei que eu tava morrendo. Eu falei assim, Bia, tem um negócio estranho. Eu falei assim, o que foi, Maria? Eu era muito jovem e eu não tinha ninguém para conversar. Ninguém para conversar. É saúde, não é doença. Dá vergonha quando eles começam a rir da gente. Eu sinto um pouco de vergonha. Isso ainda é um tabu. Tem impacto no mercado de trabalho, tem impacto na educação. Precisamos enfrentar de frente este problema. Cada uma de nós e cada um de nós tem um papel importante nessa conversa.
que será que provoca tanto desconforto? Você consegue imaginar sobre o que elas estão falando? Pois talvez você se surpreenda. O assunto é menstruação, um processo natural do corpo feminino, mas ainda tabu para muitas mulheres e cercado de desinformação. Por isso mesmo, é questão de saúde pública. Não pode ser negligenciada. Como evitar a chamada pobreza menstrual? Eu tenho 45 anos, mas eu vou te dizer, eu me pego às vezes pensando, será que eu posso falar isso ou não? Menstruação é uma palavra que até um tempo atrás a gente parece ter um pudor em falar isso, né? Ficaria até bacana você começar a matéria contando isso. Imagina as meninas que estão começando a vida, o medo, a vergonha. Dá para imaginar. E isso é sobre todas nós e de todas as idades. Insegurança, tabu, circulam esse tema. Agora, e se além de desinformação, existe um outro ponto nessa história? Falta de dinheiro para comprar produtos de higiene, como, por exemplo, o absorvente. Você parou para pensar como isso pode afetar uma mulher? Porque todo mês isso vai acontecer. Faz parte da biologia feminina. Porque toda mulher vai passar por isso durante uns 40 anos. Porque se isso acontecer e ela estiver sem proteção, tudo fica inviável. Sair de casa, se sentar em qualquer lugar, até ir para a escola assistir uma aula. Teve uma vez que eu falei com a minha amiga, só que aí ela me deu dinheiro para me comprar. Porque estava faltando aquele mês ali. Mas eu achei normal, porque com essa pandemia também é muito difícil também, né? Muitas mulheres não têm dinheiro, às vezes, para comprar. Vocês têm que idade? 13. 13? 13. 16. 13. Todo mundo já menstruou aqui? Já. Nossa, é horrível. Horrível? É horrível mesmo. Você ficou com que idade? Com 13. Ah, então foi agora. Esse mês? Então agora. Você ficou uma vez só? Só uma. Vocês conseguem imaginar o que é ficar sem o absorvente? Na minha cabeça veio assim, que eu vou ter que usar pano, vou ter que dar meu jeito. O que alunas da escola pública em Paraisópolis, São Paulo, supõem, a Evelyn, de Camaçari, na Bahia, sentiu na pele. Minha menstruação, quando ela chegava, eu não ia à escola por conta de medo. Medo de vazar, medo de não ter o absorvente para poder levar. Eu tinha vergonha de falar. Muita restrição, né, em dizer, eu estou menstruada e não tenho condição de comprar um absorvente. E elas não falam. Como é que você percebeu que tinha a ver com menstruação e que não eram essas desculpas todas aí que elas davam? Por exemplo, a aluna Joana, então a gente vinha no calendário com o nome da Joana e ia marcando os dias em que ela faltou à escola. Oscilavam 1 ou 2 dias, mas era um período semelhante. Deu aquela luz e disse, poxa, isso aqui é o período menstrual. E assim, a diretora Edicleia matou a charada. Acontece que nem todo colégio tem no comando uma Edicleia, que investiga, que não deixa pra lá. E se você acha que o que a Edicleia descobriu acontece só lá na escola dela, tá enganado. Uma em cada 4 jovens já faltou a aula por não poder comprar o absorvente. É algo que elas sofrem sozinhas, como se fosse algo sujo, algo feio, que só está acontecendo com elas. O levantamento nacional inédito, analisado pela antropóloga Miriam Goldenberg, entrevistou mulheres de todo o Brasil, entre 16 a 29 anos, para pesquisar sobre pobreza menstrual. É um termo que eu garanto que muita gente nunca ouviu falar. O que é a pobreza menstrual? Em primeiro lugar, é a falta de acesso a itens básicos de higiene durante a menstruação, por falta de informação, por falta de dinheiro para comprar os absorventes. O absorvente e outros produtos de higiene menstrual são ainda hoje, mundo afora, vistos majoritariamente como um produto cosmético, como um produto de luxo, são muito frequentemente tributados dessa forma. A Letícia é diretora da Girl Up, um movimento global que treina e conecta meninas para que elas sejam líderes pela igualdade de gênero. E nesse assunto de mesmos direitos para homens e mulheres, talvez esse seja um lugar onde essa desigualdade vai estar mais escancarada. Eu acho que o sistema carcerário é muito revelador nesse sentido, porque ele mostra, né, como que todas as políticas públicas de saúde pública são pensadas no Brasil. A gente imagina que o corpo padrão é o corpo masculino. O kit de higiene que eles distribuem é o mesmo para homens e para mulheres. Isso e muito mais, a jornalista Nana Queiroz descobriu quando visitou presídios de todo o país para escrever o livro Presos que Menstruam, em 2015.
Eu soube de mulheres que usavam miolo de pão, resto de jornal, papel higiênico e até pedaço de plástico. Hoje, o Departamento Penitenciário Nacional diz que orienta as unidades prisionais a distribuir kits de higiene com absorvente em quantidade suficiente e que alguns estados entregam, em média, 12 absorventes por mês para cada presa. Mas não pense que só presas precisam improvisar. No hospital público que você trabalha, já chegou atendimento desse tipo para você? Já recebi mulheres que colocaram algodão, que colocaram miolo de pão, que colocaram coisas que acabam soltando fibras ou soltando pedaços. Aquilo pode causar uma infecção e esse impacto pode não ser momentâneo, ele pode ser duradouro e pode afetar a fertilidade dessa pessoa. Por isso, as meninas da Girl Up estão batendo na porta de parlamentares para falar sobre esse assunto. No Rio de Janeiro, foi aprovado um PL que reduz a tributação sobre o absorvente e no Distrito Federal um PL que propõe a distribuição de absorventes. Mas na prática, elas não viram isso ainda acontecer. Nos postinhos de saúde, eles distribuem camisinha. E camisinha faz parte do homem, né? Poderia distribuir absorvente para nós que somos mulheres. Eu apresentei um projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Então, a gente está falando de escolas, presídios, postos de saúde. Isso foi ano passado. E sabe qual foi a reação ao projeto da deputada Tabata Amaral? Eu recebi uma enxurrada de ataques. Um deles partiu de Abraham Weintraub. Como será o nome da nova estatal? Chico Brás, Menstrua BR, ridicularizou o ex-ministro da Educação. Por um lado, a gente tem uma política que, infelizmente, ainda é feita majoritariamente por homens, então que conseguem ignorar um tema que é comum, que faz parte do dia a dia de mais da metade da população, fala um pouco dessa falta de representatividade, o quanto que algumas dores não são ouvidas na política ainda, mas também fala de um tema que é tabu, né? É um problema social crônico que a gente precisa de ajuda do Estado, né? Até o momento eu estive ali enxugando gelo. Mesmo que sinta que está enxugando gelo, a diretora Edicleia, da Bahia, vai continuar a fazer o que faz desde 2014. Por mês eu distribuía em torno de 12 a 10 pacotes, que era o que eu conseguia arrecadar com os funcionários da escola. E a expressão de alívio das meninas foi o que mais me marcou nesse momento. Você não só faltar mais daí? Não faltava mais. Ela mudou a vida de muitas adolescentes, inclusive a minha. Hoje a gente está distribuindo para todas as alunas, a partir do 6º ano. E a pessoa com autoestima e dignidade, ela consegue caminhar para que sua vida melhore, né? Obrigada, Emílio. É isso aí. Pensando em todas essas questões, né, o vereador Roselei teve a iniciativa, né, junto com o nosso mandato, com o mandato da vereadora Neuza e também da vereadora Cidinha, de pensar um projeto de lei aqui para a nossa cidade. A gente rascunhou algumas coisas já, pensando um pouco tanto nessa questão do oferecimento dos absorventes, né, essa questão mais material, mas também nessa questão da informação, né, de ser um processo de educação em saúde, que eu acho que é o começo de tudo isso, né, por falta de informação, por questões de gênero, por questões de desigualdades entre homens e mulheres na nossa sociedade, como a menina muito bem explicou, né? Camisinha de homem tem no posto de saúde, né? Absorvente não tem. Então, pensando em tudo isso, a gente rascunhou um projeto de lei e aí a gente queria discutir com vocês, né? Apresentar e pensar juntas como colocar isso em prática. Então, tá aberta aí a palavra para a gente poder conversar um pouquinho. Vai falar um pouquinho? Eu até fiquei emocionada, estava lembrando que eu sempre tive na defensoria
desde milênios, uma caixinha onde eu tenho absorvente de vários tipos, tem remédios de vários tipos, e as meninas sempre me procuraram, doutora, posso mexer na caixinha? Posso mexer na caixinha? Eu falava, não precisa nem me perguntar, mexe na caixinha. Mas, assim, eu nunca tinha pensado nisso como pobreza menstrual, né? E de repente me caiu uma ficha, me deu até um nó na garganta de eu pensar que às vezes eu não prestei atenção nisso com relação às faxineiras, às estagiárias, né, as meninas que vêm dos lugares mais diversos aqui da cidade. E eu acho que a gente devia, sim, prosseguir com o projeto de lei. A gente tem um básico, né, que vai na cesta básica também, por exemplo, as cestas básicas são entregues pela cidadania. Eu acho que a gente podia incluir esse tipo de coisa, inclusive na cesta básica, para não ficar também algo que só vai... Tem mulher que eu acho que não vai pegar sempre, e ela que pega a cesta básica, ela poderia talvez buscar isso. Isso é básico, né? Não sei se pode também ir na cidadania, não só para a saúde. Acho que a saúde era importante, a educação ter, mas acho que era interessante também ter na cidadania, se for possível colocar. Pessoal, pode ir falando aqui, né, para a gente compartilhar. O pessoal está conseguindo, tá escrevendo no... Você pode abrir o microfone aqui e falar. Boa noite, gente. Esse tema, assim, eu já conheci ele fazia um tempinho, assim, na ETEC, que foi a escola que eu estudei no ensino médio, a gente, enquanto Grêmio, fez uma, né, nessa coisa de colocar uma caixinha e as meninas iam colocando, né, porque mesmo pedindo para a diretoria era muito difícil, assim. E eu penso que você falou, né, Raquel, de que não pode ser só uma... do que você falou e do que está na matéria, não é só uma discussão sobre entregar, né, o absorvente ou disponibilizar, mas também sobre conversar com isso, assim, né, nas escolas e levar pessoas para falarem disso, né, principalmente nas escolas ali do Fundamental 1, né, que é onde a maioria das meninas menstrua. Então, eu acho que um projeto que pegue uma semana e que traga, né, mulheres, não precisa ser pessoas super formadas, mas para passar, né, nas escolas e trazer esse tema, assim, né, fazer uma coisa que seja confortável ali, né, que dê informações, né, então tá, você menstrua, mas o que significa, né, você menstruar, o que significa você ter essas dores da menstruação, quais são essas dores, porque acredito que como muitas meninas se sentem envergonhadas para pedir o absorvente ou pedir dinheiro para comprar, elas também se sentem para, né, falar que tem dor, para falar dos sintomas, de tudo que envolve isso, assim. Então, penso que iniciativas, né, que vão nas escolas, né, principalmente, né, escolas de bairro, escolas periféricas, para dar essa instrução, assim, né? E de segundo momento, acho que na parte mais da distribuição dos absorventes, assim, tentar trazer, né, para os postos de saúde, para as escolas, né, também, e tentar, né, pensar como abordar as mulheres moradoras de rua também, né? Dar informação para que elas procurem, né, os postos de saúde ou as que frequentam albergues, né, ter informação nos albergues ou ter, né, o próprio absorvente nos albergues ou nos lugares onde a galera às vezes vai comer, tomar banho, enfim. Então, acho que é importante, né, pensar nesses eixos também, né? Como a Maria Alice colocou, cidadania, mas também pensar para pessoas que não estão em outro contexto já. Acho que era isso por enquanto. Fátima? Fátima, tá ouvindo? Não, desculpa, eu estou no carro e eu não enxergo se eu precisei pôr o óculos. Boa noite, desculpa o atraso.
estava em outro compromisso, não consegui entrar. Exatamente sobre o absorvente, hoje o Grupo Mulheres do Brasil lançou a campanha de arrecadação, que já era uma ação para o segundo semestre, e como a gente quer pegar uma data para ter já alguma coisa concreta, nós marcamos 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, porque afeta realmente muito essas meninas, né, a partir da primeira menarca, e aí começa, e a gente achou que 12 de outubro seria uma data e um tempo hábil para arrecadar. Então, o projeto do Mulheres, que eu acho que depois tem mesmo que virar uma lei, um projeto de lei, é arrecadar nesse primeiro momento, fazer parceria com pontos de arrecadação. A gente lançou no comércio, lançou, claro, a arrecadação mano a mano, que eu digo, de pessoa para pessoa, distribuindo para os seus grupos, distribuindo para o seu entorno social. E a gente pretende fazer um evento de arrecadação, né, que tem funcionado com a fralda geriátrica. A gente faz um evento esportivo e aí a inscrição é o pacote de absorventes. Fora isso, eu não sei, não estou conseguindo ver quem está na reunião, se está aqui alguém do Unidos pelas Mulheres. A gente pensou também numa cooperativa para fabricação desses absorventes, e aí sim, depois a distribuição para que seja, né, como a fralda geriátrica, que a rede pública consiga distribuir. Então, com isso ainda a gente estaria ajudando aí esse pessoal esse pequeno negócio, né, que fabricaria essas fraldas com preço bacana. Então, claro, estamos apostos aí para fazer o que, né, precisar para ajudar a alavancar isso aí, tá, Raquel e pessoas? É isso. Obrigada, desculpa. Desculpa, eu estou aqui no meio do trânsito, nem sei se eu expliquei direito. Explicou sim, deu para entender. Obrigada. A Letícia. Aí a gente pode, depois da Letícia, apresentar o texto que a Raquel pediu? Tá. Vocês conseguem me escutar? Está um pouquinho longe o meu celular. Obrigada. Realmente, né, como foi falado, uma das pessoas falou, né, que a gente vive numa sociedade em um ritmo masculino e a gente tem um ritmo diferente, nós vivemos ciclicamente, né, a mulher tem um ciclo muito parecido no tempo lunar, né, 28, 30 dias, nós temos uma mudança de humor nisso também, inclusive algumas dores, né. Então, a dignidade menstrual, acho interessante usar essa expressão mesmo no lugar da pobreza menstrual, mas a dignidade menstrual, ela amplia, então, a questão para esse momento da mulher, né? Porque a menstruação, na iminência da menstruação e nos primeiros dias da menstruação, é muito comum entre todas nós sentir dores e necessitar fazer repouso e mesmo faltar ao trabalho, aos nossos compromissos com a sociedade, porque o nosso corpo exige isso. Então, mesmo que a gente tenha o absorvente, a gente precisa desse reconhecimento, né? Desse intervalo para nós. Nem todas vão precisar, mas uma parcela importante das mulheres vai precisar. Então, colocando essa expressão dignidade menstrual, eu acho interessante pensar nisso também, né? Porque alguns países, por exemplo, a Itália, acho que foi ano passado ou no ano retrasado, legalizou que as empresas na Itália podem dar 3 dias de descanso para as mulheres que estiverem na iminência ou na menstruação, né? Que é um momento de dor, de mau humor e que pode causar problemas para a mulher, né? E quem está em volta dela também. Então, ter esse entendimento humano com relação à mulher, eu acho isso importante, né? E com relação ao absorvente, né, nós temos 2 grandes questões aí, né? A questão da saúde pública, que já foi falada aí, né? A questão do ciclo menstrual na mulher, em uma sociedade que tem um ritmo masculino e que na hora de pensar na questão da higiene pessoal, não pensa nessa questão da menstruação, que a gente pensa sempre no homem, né? Mas a outra questão com relação ao absorvente é o absorvente descartável. Então, a gente tem que levar em consideração também a questão do meio ambiente.
Nós vivemos hoje uma realidade no mundo onde está se formando nos oceanos ilhas de plástico. E o absorvente descartável, assim como a fralda descartável, e assim como demais descartáveis, né, a maior parte deles não podem ser recuperados. No caso da fralda e do absorvente, são resíduos que não tem como reutilizar. Então, realmente, eles são um problema ambiental, né? E essa questão de comprar um absorvente descartável incomoda nessa preocupação ambiental. Nós estamos vivendo hoje uma emergência climática que está trazendo vários problemas de saúde, de crise sanitária, com epidemias mundiais, que tem a ver com desequilíbrio ambiental, né? Com vários... Até a questão das estações e do clima, nós estamos percebendo isso na pele, né? Tanto é que nós estamos vivendo uma situação hoje no Brasil que não é muito parecido, que não é muito comum em um país tropical, né? Ter geadas e quase neve na fase do inverno, né? E antes disso, a gente vive também uma instabilidade das estações. Então, isso tem a ver com a emergência climática. Então, nós não podemos simplesmente comprar o absorvente descartável, né? Porque as políticas hoje, assim como o nosso estilo de vida, há uma exigência que a gente mude para práticas que sejam sustentáveis, mas não basta as pessoas terem práticas sustentáveis. As políticas públicas, elas também têm que ser pensando nessa esfera, todas elas. Qualquer coisa que for implementar, tem que pensar na acessibilidade e na sustentabilidade. E nós não queremos pensar na exclusão, e nós queremos ter que seja algo sustentável, né? Então, uma solução para isso, né, pensando em rentabilidade e sustentabilidade, é oferecer o absorvente de pano. O absorvente de pano. Por quê? Porque ele vai ajudar costureiras que tiram dinheiro, fazem dinheiro, renda, com esses absorventes artesanais. E quando esse absorvente de pano precisar ser descartado, né? Independente do tempo de uso que ele tiver, pouco tempo ou muito tempo, porque, por exemplo, a mulher moradora de rua vai usar e vai descartar, porque ela não tem aonde lavar. Tudo bem, ela vai descartar um absorvente tecido de pano, que é algodão. Algodão é fibra vegetal, não é um negócio do petróleo, que não vai se decompor e que vai agredir o meio ambiente, né? Que vai intoxicar o meio ambiente e vai ser um problema de saúde pública também, que já é hoje em dia, né? Então, a questão seria isso, né? Essa coisa de comprar um absorvente descartável é um problema da ordem ambiental, certo? Então, tem que levar em consideração também a questão do meio ambiente, que é uma demanda para todas nós com relação à saúde da mulher, à saúde pública, à emergência climática, à crise econômica, à crise sanitária, certo? Então, nós temos que pensar na geração de renda. Por exemplo, as presidiárias, elas têm que, muitas vezes, trabalhar, e elas trabalham com costura também, para poder reduzir a sua pena, ou ganhar uma renda simbólica lá na penitenciária. Então, elas poderiam fazer também o absorvente de pano, né? Como uma política pública também que seja pensando na dignidade menstrual e pensando também na questão rentável e pensando também na questão sustentável, né? Então, eu penso nisso. O absorvente de pano,
Ou então a solução da toalhinha, usar um tecido de algodão, como esse aqui, dobrar e usar. Certas práticas que nós perdemos das nossas ancestrais, das nossas avós e bisavós, nós estamos precisando, nesse momento de crise ambiental, retomar. Porque a crise econômica a gente pode até reverter mais para frente. Agora, a crise ambiental, há danos que são irreversíveis, né? Nós estamos vivendo um momento crítico ambiental. Então, essa questão, ela envolve essa também. É apenas isso que eu gostaria de pontuar. Agradeço. Obrigada, Letícia. Acho que você aprofunda bastante o debate, né? Ele radicaliza no sentido de ir no radical, né, de toda a questão. E eu acho que algumas coisas que são importantes pontuar, né? Acho que Sara também colocou aqui no chat a questão da tributação, né, dos absorventes, né, deles entrarem como item da cesta básica. Só isso já daria, e não serem cosméticos, né? Isso já daria um impacto no preço deles considerável. É claro que isso não cabe a nós, porque isso é uma questão, né, nacional, mas mostra como isso tá no centro, né, da discussão também. E eu fico pensando muito na importância da gente desmistificar esse tabu mesmo de falar sobre menstruação. Né? Assim, acho que, assim como a repórter colocou no início da reportagem, de que ela tinha medo, com 47 anos, ela tinha medo de falar disso, tenho certeza que todas nós aqui, né, na adolescência, ficou com esse, né, medo de falar. E a gente tem medo de expor que a gente está menstruada. Por quê? Porque vem, você tá assim, você tá nervosa porque você tá de Chico, né? Porque você tá nervosinha, tá naqueles dias. Então a gente, né, a gente se coloca sempre numa negação desse momento nosso, né? E não vivê-lo como a natureza nos colocou, né? Com as dores, com o humor que faz parte do processo natural, mas a gente tenta colocar como se blindar disso, né? Então, assim, de não viver esse momento, porque a sociedade impõe que a gente não viva, que a gente não fale sobre isso, né? E eu acho que por isso que o projeto de lei, ele precisa trazer essa dimensão da educação em saúde, inclusive para discutir as outras formas de uso do absorvente, não só o absorvente descartável, como a Letícia falou, né? Então, assim, não adianta a gente dar um coletor para uma mulher sem educá-la, sem ensiná-la do que é isso, de como faz, de como coloca, né? Então, assim, é todo um processo educativo para a gente mudar, porque o capitalismo nos impôs que a gente descartasse tudo, né? Que a gente comprasse e descartasse, comprasse e descartasse. E pensar também de que a gente, infelizmente, no Brasil, como que a gente vive, a gente ainda não pode descartar o descartável, né? Por quê? Pensando que o índice de pessoas que não têm saneamento básico ainda é muito alto, então, quer dizer, mulheres que não têm água tratada para se limpar, como que utilizam, como que vão lavar, por exemplo, o absorvente reutilizado? Então, assim, eu vi uma pesquisa que linkava essa questão da pobreza menstrual com saneamento básico, né? E é assustador isso, né? Porque eu lembro de colegas que elas tinham que se higienizar com água num período menstrual, porque o fluxo era muito grande, elas tinham probabilidade de infecção, então só absorvente não dava conta. Ela precisava de água para se limpar, né? E imagine quem não tem isso, né? Então, como que faz? Então, como o problema também é grande nesse ponto, né? Que não é só o que a gente põe como objeto de higiene, é também uma questão de saneamento, né? Raquel, você quer falar já ou a gente põe o projeto para ler? Você quer falar antes? Pode ser. Você que sabe.
Olá, gente, boa noite. Eu só queria destacar o que eu coloquei ali no chat. Eu tinha falado inicialmente da gente ver o projeto, porque eu acho que vendo o projeto a gente consegue pensar um pouco, né, mais amplamente no que precisa acrescentar, o que precisa alterar, enfim, é bom ter um esqueleto. Mas uma informação que eu coloquei no chat para a gente pensar também é uma questão de quem menstrua, né? Porque a gente fala muito de mulheres, 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 e se a gente pensa bem, na verdade, de quem menstrua é quem tem útero, que não necessariamente só mulheres têm útero, né? Então, eu coloquei ali o link, uma questão de homens trans e menstruação. É uma matéria da Coruí. A Coruí é uma dessas fabricantes de coletor e de absorventes de tecido. E aí fala sobre a questão dos não binários, dos intersexos, dos homens trans, que são pessoas que podem também menstruar, porque quem menstrua é quem tem útero, né? Para além dessa questão de gênero, homem e mulher, binariamente, como a gente está mais acostumado. Então, eu achei que isso seria interessante da gente pensar também. E eu achei muito boa a fala da Letícia e a sua em seguida, porque eu acho que essas duas coisas, de fato, estão bem alinhadas, que tem que ter educação para poder ter variedade. Porque eu penso assim, eu uso coletivo, eu uso coletor. Coletivo. Eu uso coletor, faz muitos anos. Justamente porque essa questão do absorvente de descartar e mesmo de machucar, eu ficava assada. Então, assim, não é uma coisa confortável. Então, para mim, o coletor foi a salvação. Inclusive, eu parei de odiar a menstruação depois que eu aprendi a usar o coletor, né? Só que eu sei que isso não é uma coisa comum. Para pessoas que eu converso, é tipo, ai, coletor, sabe, essa coisa da repugna, do nojo, do, nossa, você tem contato com o seu sangue, justamente por conta dessa questão, né, de colocar como preconceito, de colocar como sujeira, de colocar como pejorativo essa questão, né, do que é feminino de modo geral, e até de anti-higiênico, né, uma coisa que é absolutamente natural do corpo. Então, eu acho que essa questão da educação tem que estar muito alinhada. Porque eu acho que se só colocar alguma coisa nesse sentido de pano ou algo que não fique muito embasada a intenção educativa, eu acho que acaba não atingindo tanta gente. Porque eu acho que muitas mulheres vão também se sentir constrangidas de ter que lavar o próprio sangue, se elas não pararem para pensar e refletir no que isso significa, sabe? Eu acho que tem um preconceito envolvido nisso também, que eu adoro as coisas que as coisas não são descartáveis, né, e de pano, mas eu acho que tem que ter uma sensibilização das pessoas também com relação a isso, porque senão fica parecendo que a gente está impondo também para as pessoas uma coisa que é tipo assim, então você é vulnerável, então você tem que usar pano, porque você tem que lavar. Parece até que você está tirando um pouco dessa questão da pessoa, da autonomia de escolher usar o descartável, né, então eu acho que a educação e a sensibilização têm que caminhar juntos nesse sentido. E eu não entendi no chat, eu acho que a Sara e mais alguém tinha falado de uma justificativa para usar o termo pobreza. Eu não entendi no escrito por que vocês acharam que esse pobreza era melhor do que a questão da dignidade. Eu fiquei com essa dúvida, se alguém depois puder esclarecer também. Obrigada. Letícia, está escrita. Letícia, quer ir na sequência ou vamos ler o projeto? É rapidinho, acho que em menos de 2 minutos eu falo. Então, com relação à falta de condições sanitárias, realmente, né? Mas assim como a pessoa na penitenciária, a mulher na penitenciária e a pessoa moradora de rua, ou mesmo em uma situação que não tem condições sanitárias humanas adequadas, né? Ela vai descartar tanto o de pano quanto o feito lá de plástico, né? Que ela descarte o feito de pano, né? Com relação a nós temos que colocar a questão da educação no projeto, é necessário sim, né? Mas existe essa preocupação porque a educação ela tem um efeito a longo prazo e a gente vive uma emergência climática e já tem efeitos na saúde pública, na crise econômica, enfim, né? Já está aí, não é uma coisa que vai acontecer lá no próximo século, está acontecendo agora e pode ser que a humanidade não vá para o século seguinte, né? Porque não vai sobreviver nem ela, nem a vida da Terra, né? Então, é uma preocupação que a gente não pode deixar de lado, né? O absorvente descartável, ele é um problema,
Ele é um problema que a gente não pode ignorar nesse contexto, tá? E com relação a como informar as pessoas, né? Por que usar o de pano e não por que usar uma coisa industrializada, melhor difundida, melhor já consolidada pela sociedade, né? Existem vários vídeos que em 5 minutos dão várias razões e explicam muito bem, até melhor do que eu ou vocês aqui, do que por que usar então o absorvente de pano, né? E por que isso, né, é mais saudável, né, na saúde íntima da mulher? Por que isso é mais feminino, é mais humano também, né? Do que simplesmente você pegar o seu resíduo menstrual e jogar no lixo, uma coisa que eu não quero para mim, eu quero seguir a sociedade no ritmo masculino, eu vou rejeitar isso em mim, né? Eu vou descartar isso no lixo diretamente, né? Então, assim, um breve vídeo, às vezes um documentário, resolve essa questão, basta reunir essas mulheres, né? Se elas vão acatar, se não vão acatar, ok, é como a Raquel falou, vai estar lá o absorvente, né? Mas eu acho que é importante a gente insistir nessa parte, porque é uma questão de geração de renda com absorvente de pano artesanal, ou então a toalhinha de pano mesmo, né? Eu não sugiro o coletor, não estou sugerindo o coletor, porque ele pode ser desconfortável, tem a questão das adolescentes, né? Eu mesmo não gosto muito do coletor, para ser sincera, né? E por isso eu não sugiro ele, até porque ele é plástico também. Tudo bem que ele vai ser usado durante 5 anos, mas o final dele é o mesmo do absorvente descartável, né? Por isso que eu sugiro, então, um tecido de fibra vegetal, tá? Que é uma coisa que é fisiologicamente mais compatível com o nosso corpo, né? E não vai dar problemas aí de ser invasivo ou, enfim, que possa afetar a nossa saúde íntima também. E é isso que eu gostaria de finalizar, né? Com relação às que não têm condições sanitárias, elas vão descartar. Que descarta, então, um pedaço de pano ou o absorvente de pano, né? Que a gente pode fazer isso várias e várias vezes. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. A Sara. Funcionando aqui, tá? Voltou. Oi. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui com o conselho também da Negritude, que não consegui substituto, mas é isso. Eu acho que, com relação ao termo, acho importante usar o termo pobreza para tirar, sabe, esse peso, que mal há atribuir o peso, se diz respeito a ter ou não ter dinheiro. Então, não é feio ser pobre, não é ruim ser pobre, não tem nada demais. Acho que usar o termo, se isso diz respeito diretamente a ter ou não ter o poder de compra, a gente tem que desmitificar isso. Aproveito, já que eu fui muito breve, para super aplaudir a Letícia com relação à questão ambiental que ela trouxe com muito peso. E eu acho que nós podemos pensar no projeto, adotar o absorvente usual, esse descartável, porque é o mais regular, é o mais regularmente usado, mas pensar numa previsão aí de educação, né? De, olha, em algum tempo, ter outros também para distribuir, né? Os coletores, os de pano. Eu acho que é isso, acho que o projeto pode se tornar também educativo, tá bom? Boa noite, obrigada. Obrigada, Sara. Emílio, você pode colocar o projeto para a gente, por favor? A gente, Isadora, que participou bastante da escrita, nosso mandato, a gente usou como base alguns projetos de lei de algumas companheiras vereadoras de outros municípios, né? Em especial a Carla Ares, de Florianópolis, a Juliana Cardoso, de São Paulo, a Paola Miguel, de Campinas, que fizeram projetos semelhantes, mas que elas fizeram projetos bem amplos, no sentido da atribuição para cada setor da prefeitura, por exemplo. E aí a gente ficou na dúvida aqui de cair naquela questão do vício de iniciativa, de estar entrando na competência do executivo, né, em enviar o projeto. Então, a gente pensou em fazer ele um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais resumido, mas com tudo o que precisa, né?
com o cerne da questão garantido, né? Então, eu posso ir lendo e aí vocês vão... Acho que assim, eu vou ler tudo, porque ele é pequeno. E aí depois a gente faz os destaques, acho que fica mais fácil. Então, institui o Programa Municipal de Dignidade Menstrual no município de São Carlos. Então, artigo 1º. Fica instituído no município o Programa Municipal de Dignidade Menstrual, por meio de políticas de atenção à saúde, educacionais e de assistência social no município de São Carlos. Artigo 2º. O programa tem por objetivo promover informação sobre saúde e higiene menstrual e acesso a políticas, ações educativas e insumos de higiene e saúde menstrual. E tem como prioridades, primeiro, ampliar e promover o acesso às informações sobre saúde, higiene e produtos menstruais. 2, combater a pobreza menstrual através do acesso e produtos de higiene e saúde menstrual, absorventes higiênicos, aí falta um S aí. 3, prevenir e reduzir os problemas de saúde decorrentes da falta de acesso a informações e produtos de higiene e saúde menstrual. Reduzir faltas em dias letivos e prejuízos à aprendizagem e evasão escolar de estudantes em idade reprodutiva. Viabilizar materiais educativos, oficinas e campanhas de informação sobre saúde e higiene menstrual pelo município, com ampla divulgação. Artigo 3º. O Poder Executivo, dentro de sua realidade orçamentária, incluirá nos itens de higiene das escolas públicas municipais e nas cestas básicas distribuídas às famílias carentes o fornecimento e distribuição dos absorventes higiênicos em quantidade adequada às necessidades do período menstrual. O Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico oficial a relação de escolas e secretarias incluídas por esta lei. E essa lei entra em vigor. E é assinada pelos 4 vereadores. Rapidamente, acho que a justificativa não precisa, Emílio, obrigada. Rapidamente, algumas justificativas, né? De alguns termos que juridicamente a gente vai ter que usar para que a lei seja aprovada. Primeiro, tentei garantir uma linguagem mais neutra, sem colocar mulheres, né? Mas também, gente, na realidade que a gente vive, também sem colocar pessoas trans. Porque vocês sabem que se colocar pessoas trans não vai passar. Então, infelizmente, é a vida real. E a gente quer que esse projeto seja aprovado, que ele seja executado. Então, a gente teve essa preocupação em garantir a inclusão sem mencionar para que não vire problema. Outra questão é, dentro da realidade orçamentária, infelizmente, essa palavra precisa ir, porque senão legalmente vão dizer que a gente está obrigando o Poder Executivo a gastar, e isso não pode, o município, o legislativo não pode fazer nenhum projeto de lei que aumente gastos, né? Então, é outra questão. E aí eu acho que a gente poderia pensar, talvez um parágrafo único, com essa preocupação da Letícia de... quando a gente fala absorventes íntimos ou produtos menstruais, compreende-se um leque de possibilidades. E aí a gente pode listar absorventes descartáveis, não descartáveis, coletores, enfim. A gente poderia pensar num parágrafo único que explicasse o que é esses diferentes produtos e dar a possibilidade de escolha, né? Desses diferentes produtos, não sei. Aí a gente pode... se inscrever, Thaís, primeira. E aí, quem quiser, ou pelo chat, ou levanta a mãozinha. Boa noite a todas. Na verdade, eu queria só ressaltar o que eu tinha falado lá no chat e o que a Sara também falou, porque eu lembro da discussão que a gente teve no Conselho da Mulher, você lembra, Raquel, de não usar esse termo, pobreza menstrual?
Então, naquela discussão, eu ressaltei a importância da gente utilizar, sim, o termo, uma vez que nós estamos falando sobre pobreza no sentido literal, né? No pobreza no sentido de falta de acesso a recursos, a infraestrutura e até mesmo da falta de conhecimento por parte das mulheres. Então, isso, de certa forma, é, né, pobreza. E nesse sentido, é um fenômeno de desigualdade social e precisamos lutar para combater essa pobreza, né? Por isso que é uma pobreza menstrual, porque vai muito além da própria menstruação, vai além, como você mesmo falou, do acesso, da falta de acesso à água, não somente ao absorvente, mas, por exemplo, do acesso à água, né? Então, é uma questão de direitos humanos. E aí eu queria também deixar, assim, para o grupo, se vocês, não sei se vocês assistiram, mas tem um documentário muito bom chamado Absorvendo o Tabu. É um documentário da Netflix, ela foi feito, acho que uns 3, 4 anos atrás, não me lembro, mas fala sobre esse tema especificamente e mostra como as indianas, num vilarejo, não me recordo o nome do vilarejo, mas como elas sofrem por usarem panos, né, ao invés de absorvente. Como elas não têm recursos, não têm acesso à água, então elas sofrem com contaminação, né? Não tem como lavar adequadamente esses panos, então elas acabam se contaminando e muitas mulheres morrem por isso. Então, e isso é a face cruel da pobreza menstrual. Então, a pobreza no sentido literal mesmo. Então, por isso que eu justifico o termo pobreza menstrual. Obrigada. Como que é a ordem aqui, gente? Desculpa, é Madeleine primeiro? Acho que não, que eu acabei de levantar. Tá. Então é Maria Alice. É porque eu estava escrevendo o que vocês estavam falando e eu estava com a tela meio assim. Vocês iam falando, eu estava escrevendo. Maria Alice, por favor. Gente, que coisa difícil, mas fica aparece tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria colocar só duas coisas. Uma experiência pessoal de dar aquela calcinha absorvente. Eu já estou na menopausa faz muito tempo, mas minha filha usa e teve uma infecção urinária bastante grande por ser adolescente, não lavar direito, não secar direito, e a ginecologista teve um ataque de usar. Às vezes, nem todo mundo tem capacidade de usar, nem todo mundo sabe, lava perfeitamente, passa a ferro, então, assim, a gente não pode colocar alguma coisa obrigatória para cada um, por mais bonito que seja em termos de ambiente, são realidades distintas e nem todo mundo tem essa capacidade. Eu vejo pelo menos os assistidos que às vezes não lavam as roupas, que dirá vão lavar panos de absorção de menstruação, não vão. Né? É mais fácil eles jogarem fora do que lavarem. Isso eu já até cheguei a verificar com pessoas bastante simples. Eles não têm como lavar roupa. Às vezes, não tem. Então, eles usam até que eles jogam fora. Imagine, com fralda é a mesma coisa, absorvente, tudo isso é a mesma coisa. Uma segunda questão é por uma questão realmente de processo legislativo, como não vem do executivo, não acho que a gente possa pôr que tipo de coisa vai ser. Eu acho que a gente deve fugir desse detalhamento, porque depois ele vai vetar, né? Isso tem que vir da executiva, quando a gente faz alguma coisa que demanda despesa, tem que ter um cuidado maior ainda e tem que realmente ficar como for em termos de programa e de ideia. Se a gente ficar detalhando demais, o veto vem e não dá para fazer. Eu acho que isso é uma coisa para se trabalhar, às vezes, dentro do executivo, com uma reunião e tal, uma coisa assim, mas não dá para ir da Câmara para o executivo como lei, porque vai virar porcaria, né? Só em termos de processo legislativo. Só isso. Sou eu agora? Ou Letícia? Por favor. Então, sobre a questão do termo,
Eu não sei, eu acho que, né, tanto o tema pobreza, acho que tem alguns pontos interessantes, e o dignidade também, mas eu não sei, eu particularmente acho que a gente focar no que a gente quer e não no que a gente quer combater é um nome melhor para o projeto, mas aí dentro está escrito, é um projeto que visa combater a pobreza menstrual, porque eu concordo que isso tem que estar nítido, é um problema real, mas fico pensando que, tipo, vira um kitzinho para as meninas, né? Ai, aqui o seu kit pobreza menstrual realmente... Enfim, acho que poderia trazer uma estigmatização, né? Enfim, mas acho que é interessante também. Sobre a questão do que vai ser distribuído, além do absorvente descartável, eu não sei, a Letícia falou, eu não conhecia, eu uso calcinha menstrual, eu conhecia os absorventes, assim, mas nunca tinha ouvido falar em usar só um paninho que seja descartável também. Eu acho que se isso, eu não conheço tanto, mas se isso for assim, fácil de acessibilidade, eu acho que pode ser uma ideia também, uma coisa que seja descartável, mas que seja de um material que seja, enfim. Mas eu também sou muito a favor de dar escolha, sabe? Eu fico pensando muito na questão dos contraceptivos também, que eu sou muito militante sobre isso, de que é muito importante dar escolha para as pessoas, porque também, sei lá, por exemplo, o DIU é mais, assim, não gera tanto lixo quanto tomar uma pílula todo dia. Mas a gente não pode obrigar todo mundo a usar um DIU só porque, né, enfim, fico pensando que isso pode ser mais... aquela coisa, já são pessoas que são vulneráveis socialmente, e aí chega alguém e escolhe como elas vão lidar com a menstruação. Acho que é importante a parte educativa focar o máximo possível. Quem sabe, assim, nos primeiros anos distribui todos, e daqui 10 anos vai precisar distribuir só os paninhos, porque todo mundo vai estar educada. Essas meninas vão crescer, ser mães e ensinar as filhas delas a usarem o paninho, né? Enfim. E também eu acho que o termo dignidade menstrual, ao invés de pobreza menstrual, também dá mais espaço para a gente falar a parte educativa, porque acho que a questão de transformar a menstruação numa coisa normal, porque as meninas têm vergonha de pegar absorvente hoje porque ninguém fala disso, talvez daqui a alguns anos com o projeto elas não vão ter, né? E acho que o nome dignidade menstrual talvez deixe um pouco mais amplo para não só a questão do acesso ao produto, mas a questão do... Nossa, eu fiquei muito tocada no vídeo quando eu fiquei pensando na menina sangrar, né? Na pessoa sangrar e não saber o que é, né? Então, acho que tem esses elementos aí. Letícia? Depois eu tenho uma proposta já, acho que de consenso aí, que eu fiquei pensando. Certo, eu estou de acordo com a Madeleine, né? Tanto dignidade menstrual quanto pobreza menstrual, eu entendi a colocação, mas com relação à defesa da pobreza menstrual, mas acho interessante também dignidade menstrual, porque traz amplia a questão, né? E, sobretudo, nessa questão de vamos humanizar mais a sociedade e deixar a sociedade menos masculinizada, né? Vamos humanizar, ela é masculina, feminina, tem essas duas esferas, né? E já que se considerar dignidade menstrual, então considerar ali também, além de pensar na questão da higiene pessoal, que tem que ter ali a questão da menstruação, atender a menstruação também, na higiene, pensar assim, de não penalizar a menina, a mulher ou o homem trans, quando ele estiver ali na iminência de menstruar, ou nos primeiros dias da menstruação, e precisar faltar à escola um dia, ou no trabalho. Eu sei que isso é mais complicado, mas ele caberia, abrir essa reflexão na dignidade menstrual seria interessante, não punir pelo menos um dia se a pessoa precisar faltar, porque vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para a produção dela também, né? Porque não é um dia produtivo para a gente, né? Com relação à pessoa adoecer utilizando um absorvente reutilizável, mas que seja sustentável, né? As pessoas também adoecem com absorvente descartável, né? Tanto é que tem pessoas que optaram por outras alternativas, como o próprio coletor, porque
tinham problemas com o absorvente descartável, né? Então, essa questão de, podemos ter problema de saúde, pode ter com o descartável, com o ecológico, com o coletor e com as opções que nós temos, né? E com relação à escolha, eu acho que isso é muito importante, as pessoas não deve ser uma imposição, as pessoas devem ser convencidas, né, de que existem opções mais saudáveis, ecológicas e mais econômicas também, né? Então, essa parte do projeto fala sobre campanhas de educação e tal. Então, em uma das campanhas, né, incluir um momento, né, de divulgar um documentário sobre essa proposta, né, que tem a ver com a nossa demanda hoje, né, com a preocupação da questão ambiental, né? A crise ambiental, ela afeta principalmente as mulheres pobres. Elas são as primeiras a sentir os efeitos da crise ambiental. Então, nós temos que pensar nisso também, né? E com relação ainda ao absorvente descartável, tem a questão capitalista, né, gente? A própria empresa Johnson & Johnson, ela fala sobre a questão dessa política pública da pobreza menstrual, mas ela tem muito interesse nisso, não é mesmo, gente? Porque uma parcela das pessoas, das mulheres, pode ter sido uma parcela pequena. Vamos supor que 1% das mulheres deixaram de comprar um absorvente descartável por uma consciência ambiental, que isso aconteceu. As empresas que vendem esse produto sentiram isso e estão respondendo isso de acordo com o dinamismo do capitalismo também, gente. Nós não podemos deixar também os municípios serem cooptados por essa demanda de uma empresa como a Johnson & Johnson, né, que vende fraldas e absorventes. Entendeu? Que ela está pensando só no seu lucro e o espaço que ela está perdendo no mercado, tá certo? Então tem isso também. Agradeço. É isso aí, eu vi um vídeo ótimo, inclusive, da Always, sei lá, uma marca de absorvente. Que é isso, né? Super fazendo campanha contra a pobreza menstrual. Isadora. E aí, pra gente, não sei se a gente combina mais ou menos 1h30 de reunião. Então, se for isso, aí a gente abre as inscrições até a fala da Isadora, quem quiser se inscrever. Aí depois eu posso pensar eu vou apresentar uma proposta aqui de redação. Isadora, por favor. Boa noite a todos e todas. Então, eu quero levantar uma questão que a gente tinha falado na nossa primeira reunião, né, vereadora, que é a distribuição, onde que pode ser. Porque a gente colocou no projeto de lei em cestas básicas, né, e nas escolas públicas municipais. Aí eu gostaria de saber, inclusive de todas, né, de todos aqui, que se tem outros lugares que vocês possam sugerir, enfim. Bem lembrado, né, Isadora? As unidades de saúde, né? A gente não colocou. Sim, exatamente. Muito bem lembrado, unidades de saúde. Já estou escrevendo aqui, tá? Tá joia. Se vocês lembrarem de outros, por favor. Ó, que eu pensei aqui, gente? Levando em consideração as preocupações e da importância de também utilizar o termo pobreza menstrual, eu pensei em colocar no artigo 1º, colocar assim: fica instituído no município o Programa Municipal de Dignidade Menstrual de combate à pobreza menstrual, por meio de políticas parará. E aí, parágrafo único. Entende-se por pobreza menstrual, aí a gente faz uma redação, né, eu vi essa antropóloga que fez a pesquisa, ela tem alguns artigos que eu vi que ela define o que é pobreza menstrual. E a gente pode, para dar visibilidade a essa questão e, ao mesmo tempo, essa preocupação, né, de trazer um programa mais positivo. O que vocês acham? Se contempla? Perfeito. Né? Isso, a Miriam, essa mesmo, Thaís. Miriam Goldenberg. As escolas municipais, Raquel, tem já uma lei estadual para as escolas estaduais, desculpa. Então, acho que a gente poderia cuidar mais das escolas municipais mesmo.
E aí, por fim, o artigo, depois no artigo 3º, no artigo 2º, que vai falar dos objetivos, também colocar um parágrafo único, compreende-se como, que eu escrevi na hora aqui, aí eu arrumo direitinho. Compreende-se como produtos de higiene menstrual, diferentes tipos de produtos, como absorventes descartáveis, absorventes reutilizáveis, coletores menstruais, calcinhas menstruais, que chama mesmo? Esse Calcinha é o nome? menstrual, Calcinhas menstruais, dando como, aí alguma coisa assim, dando como preferência os materiais, materiais sustentáveis ambientalmente. Não sei se é mais ou menos. É o que eu fui escrevendo, depois eu arrumo, mas a ideia é essa. O que vocês acham? Que a gente explique o que são esses produtos, né? Esses diferentes produtos. Absorvente de pano, tá? Reutilizáveis ficou estranho, né? De pano. Se possível, Raquel, nessa parte do absorvente de pano, né, caso use também, né, o governo use essa opção, pensar numa possibilidade de gerar renda para mulheres da cidade que são costureiras e que poderiam trabalhar nisso, né? Abriam essa possibilidade de geração de renda nessa prática. Aí a minha preocupação, Letícia, de colocar isso é entrar nessa seara da gente mandar no executivo, né? Porque aqui a gente está colocando como uma definição. Definição do termo não tem problema jurídico, mas se a gente mandar o executivo fazer de tal jeito, aí não passa, entendeu? Juridicamente não pode escrever. Aí vai ser o nosso diálogo com o Poder Executivo para que isso seja concretizado. Então, por exemplo, eu já estou pensando aqui em como fazer. Aquelas mulheres que estão fazendo máscara da Covid na FESC, que foram contratadas para isso e tal, elas já podem, né, depois das máscaras, fazer absorvente de pano, né? Então, isso é uma coisa que o Executivo tem que organizar e a gente não pode, acho, colocar em lei, né? Certo, mas nem num sentido de incentivar, sabe? Tipo, um parágrafo num jeito, não que, tipo, tem que ser assim, mas, tipo, alguma frase que fale de um jeito num sentido de incentivar essa possibilidade. Eu não sei, por exemplo, se essa questão das máscaras teve alguma coisa, alguma lei. Não teve. Pelo menos deixar uma sugestão, olha, essa prática ela pode ser, além de econômica, ela também pode ser rentável, né? Ela pode ser benéfica 2 vezes na questão da renda baixa. A gente pode colocar na justificativa. Isso eu acho que é legal. Porque, assim, na justificativa, a gente pode aprofundar os argumentos, né? Talvez a gente possa colocar isso na justificativa. Vereadora, e a partir do momento também que a lei tramita, né, e realmente vire lei, ela sensibiliza, né, a população e talvez cria-se campanhas, né, de própria iniciativa, né, das ONGs, enfim, dessas mulheres que já costuram. E articulações, por exemplo, com a economia solidária, né, também que tem costureiras, né, nessa coisa da geração de renda, né, a gente pode ir articulando nesse sentido, né? Isso mesmo. E aí, ó, passando 3 minutos do nosso teto, podemos encaminhar? Ô, Raquel, só uma sugestão, se você pode escrever mais coisas na justificativa, talvez na justificativa escrever mais sobre essa questão ambiental, que a Letícia falou bastante. Não sei se de saúde também, que eu teria que pesquisar a respeito, porque eu não tenho muita informação, mas talvez na justificativa ampliar um pouco mais esse debate também, para que mesmo que na lei dê o que é e dê as opções, né, tentar levar para esse lugar da importância do reciclado, do reciclado não, do reutilizável e tal. Sim. Um pouco, essa coisa da saúde já está um pouco, né? A gente já
Na verdade, foi a Isadora que escreveu essa parte, viu, gente? Já tá bem contemplado. Agora, essa questão ambiental a gente coloca mais também. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente encaminhar, vamos fechar essa redação. E aí eu sempre, pelo menos eu tenho essa prática, eu sempre passo para o jurídico da Câmara antes de protocolar, porque aí eles já dão aquele jeitinho para ficar redondinho, né? Ajustam algumas palavras e tal. E aí eu aviso vocês quando a gente fizer a redação final, né? Com esses ajustes e tal. Compartilhar lá com vocês e vou avisando, tá? Da tramitação, que aí a gente vai protocolar, vai passar nas comissões, né? Provavelmente passe na comissão de saúde, de educação, né, Isadora? Acho que... Sim, tem que passar pelas comissões, mas passa, sim. Vai. E aí a gente... Mas eu vou avisando, a gente vai avisando no grupo, para vocês ir acompanhando, assim como a aprovação, né? O dia que for para votação, né? E se a gente quiser, a gente pode também debater esse tema mais publicamente, né? Hoje a gente fez a reunião nossa fechada assim, né? Sem transmitir, né? Ao vivo, mas se for também perto da votação, talvez, quiser fazer uma coisa mais pública para discutir o tema também, a gente pode pensar. Certo? A gente faz uma tribuna aberta aí. Né, uma tribuna livre, né? Algum membro da frente parlamentar, né? Que não seja os vereadores, claro, que quiserem utilizar, talvez, né? Acho que são instrumentos para a gente dar visibilidade ao tema também, né? Porque acho que é isso que a Isadora falava, né? Uma lei, para pegar, a gente precisa convencer a sociedade que ela é importante, né? Senão fica a letra morta. A gente, né, tem um monte de lei aí que é aprovada e que nunca vira mais nada. Então, se a gente não fomentar a lei, ela não vira, né? Ela fica só no papel, né? Fazer um debate público. Certo, mulheres? Mais alguma questão? Nossa próxima reunião é ajuda dos universitários, dia de agosto. 30? Será, meninas? Acho que é, né? Última segunda, porque aí é na segunda-feira, lembra que a gente está revezando, né? 30 de agosto. É isso mesmo, dia 30. Obrigada. Já marcaram na agenda. E aí até lá a gente pensa a pauta, né? Se tem alguma coisa mais importante para a gente conversar. Acho que no grupo a gente pode ir construindo a pauta. Pode ser? Mulheres, muito obrigada. Acho que foi super produtiva, né? Nossa reunião, 1h30, mas super debates intensos. Vamos tirar foto antes que eu esqueça? Vamos tirar foto. Quem quiser abrir a câmera para sair na foto. Aí, obrigada. Obrigada, Emílio, pela técnica aí. E a gente se vê aí no grupo. A Geise agora saiu. E a gente vai se encontra de novo dia 30, tá bom? Tchau, obrigada, gente. Mulheres. Beijão.